O poeta Pedro Bandeira de Caldas é merecedor das mais elevadas honrarias da cultura popular. Quem trouxe no nome a bandeira dos gaudinos e no sangue a bandeira do repente, jamais será destruído pelos ventos arrasadores do tempo. Por esta e outras razões, a Academia dos Cordelistas do Crato sente-se agraciada ao prestar esta homenagem. Um cordel em cujas páginas vê-se estampada a inspiração de cada poeta, cuidadosamente elaborado em décimas de 7 sílabas, com o mote criado pelo próprio homenageado. Contamos aqui com a participação enriquecedora do senhor Gonçalo Ferreira, presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e da mesma agremiação, a ilustre poetisa da linha Catunda, que de pronto atenderam nossa solicitação. Sem menor valia, vieram a brilhantar nosso trabalho os lindos versos da poetisa Lindicássia Nascimento, presidente da Sociedade dos Poetas de Barbalha. E como se não bastasse, convidamos o grande repentista Marlon Torres. Com este folheto, registramos a nossa gratidão ao príncipe dos poetas, pelo ensinamento que ele nos transmitiu como poeta, cordelista, repentista e principalmente pelo grande cidadão que Pedro é. O meu disse assim, o Pedro: cumpriu bem as suas metas o nobre Pedro Bandeira, agindo dessa maneira virou príncipe dos poetas, nas rimas mais prediletas no mundo da cantoria. Completa com alegria, amor e integridade, 80 anos de idade, 63 de pessoa. Um momento que eu assisti ainda novinho, né? 20 e tantos anos, o casamento de Daudete Bandeira, do irmão dele, que foi lá na igreja de Nossa Senhora das Dores, comemorado no Memorial Pedro Bandeira. Na procissão ia mais de 50 cantadores, né? No tempo eu não era cantador, mas andava com a viola e fazia alguma coisa, né? E nós tivemos muitos momentos juntos, reuniões e etc., né? No seminário do Verso Popular, o ano traçado, parece, que me memória voz, né? Aí eu recitei, Pedro achou muito engraçado quando eu recitei um verso do Chico Bandeira, né? A família de Pedro são tudo passado na banha, grandes cantadores, um que disse assim: esse aqui é devagar, todo ele muita força, certo que ele é o príncipe dos cantadores, você não faz parte dessa nobreza, né? Aí Pedro, o Chico Bandeira cantando com Anacleto Dias, já é com Deus, quanto lá do Assaré, né? Ele estava naquela hora de fazer os elogios para ganhar o dinheirinho dele lá, né? E tinha um rapaz lá chamado Antônio, que estava noivo de uma Francisca e ia se casar, né? Ele ia lá. Aí Chico Bandeira disse: Antônio ainda esse ano vai se casar com Francisca, que ele se arrisca por ela e ela por ele se arrisca. A viola pouco quebrou a corda e ele completou, disse: quando uma corda se quebra, é o Satanás que me busca. Venha. Eu sou José Lacerda, ocupo a cadeira número 3 na Academia dos Cordelistas do Crato, e minha simples homenagem a esse grande poeta foi a seguinte: nos fios da cabeleira o tempo deu tons de prata, a musa doce e sensata deu verve culta e brejeira, a voz de Pedro Bandeira com a viola se alia, tão sagrada parceria gera singularidade, 80 anos de idade, 63 de poesia.
Pronto, e a história que eu gostaria de contar é que realmente quando tem que acontecer alguma coisa, diz que o universo conspira para que isso aconteça. Hoje, nessa homenagem a Pedro Bandeira, além da admiração que eu sinto, do carinho que a gente tem por ele, e é um momento de muita emoção por isso, mas é um momento também que resgata uma criança, uma menina, sentada numa cadeira de balanço e ouvindo violas e violeiros, com Pedro Bandeira e João Alexandre. Então, naquele momento, eu jamais podia imaginar que um dia eu estaria tão próximo, tendo a honra de dar um abraço nesse mestre. E a vida passou, o universo conspirou, e hoje eu posso dizer que prezo na amizade, privo da amizade do príncipe dos poetas, e que tenho, assim, a gratidão imensa, Pedro, como você fala, muito em gratidão, né? A gratidão que devemos ter. Então, a gratidão a Deus, a gratidão a todos que contribuíram para que essa história acontecesse. Então, eu estou muito feliz de fazer parte da sua história, porque esse momento é histórico e a gente está vivendo um momento histórico e eu estou fazendo parte dessa história. Então, aquela menina que ouvia violas e violeiros com toda atenção e que a gente não sabia nem explicar esse carinho e essa admiração por essa modalidade da cultura popular, que é a viola e a cantoria, pela qual eu tenho grande admiração. Então ali estava sinalizando que uma história viria e que eu ia, em algum momento da minha vida, eu ia ter esse contato com a cantoria, com a viola, com o cordel e com esse grande poeta. Deus te abençoe, Pedro Bandeira, e obrigada por você existir e por a gente fazer parte da sua história. Apresentando nosso colega Paulo Ernesto. Ele disse assim: uma bandeira na viola, uma bandeira no verso, e dentro desse universo foi aluno e a escola. Não canta pela escola, se toca com primazia, recebe com alegria, votos de felicidade, 80 anos de idade, 63 de vigia. Aqui eu vou dizer que a respeito de Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é uma escola e jorra para a mocidade, para essa geração hoje que falta gratidão, humildade. E Pedro Bandeira, eu tenho a felicidade de ter seus trabalhos na minha biblioteca, circulando na periferia do Crato, e à disposição das escolas para pesquisar a genialidade desse homem. Obrigado. Sei que ficou na história a voz de Pedro Bandeira, de segunda a sexta-feira, isso eu guardo na memória. Era uma ejaculatória, quando o sol se despedia, e a gente sempre assistia nas rádios dessa cidade. 80 anos de idade, 63 de poesia. Pedro Bandeira, quer dizer que eu aprendi com você, muito. E eu me lembro dessa época quando você apresentava aquele programa na Educadora. Eu morava no sítio Fernando e lá era o nosso divertimento. Ligava o rádio ABC toda tarde e era sagrado. Por isso que eu usei o termo jaculatório, porque o programa encerrava exatamente na hora do ângelo. E por isso que eu falo nessa jaculatória. E eu deixo aqui o meu abraço de gratidão. Em nome da minha família e no meu próprio nome também. Essa voz que a gente ouvia, que ainda está aqui, a gente ainda escuta. É uma saudade imensa daqueles tempos. Saudade que não tem tamanho. Não é qualquer cordel que vai expressar o que a gente realmente sente. Sente o meu abraço, sinceramente. Eu sou Rosário Lustosa. A minha cadeira na Academia dos Cordelistas é a cadeira número 8. Pedro Bandeira nasceu um poeta repentista.
e é também um cordelista pelo dom que Deus lhe deu. Cantou o sertão que é seu, do real à fantasia, faz da vida uma folia, com a sua felicidade. 80 anos de idade, 63 de poesia. A minha história com Pedro Bandeira é interessante também. Me lembro das notícias que eu ouvia, que Pedro saía do Juazeiro para o Crato, montado numa bicicleta todo dia para vir fazer o programa na Rádio Educadora. E depois dessa bicicleta, teve na história dele o Craúna, o carro preto do bispo que ele comprou junto com o João Alexandre. Só que teve um detalhe: eles andavam com o Craúna nas costas, porque só vivia no prego. E disse que era 1 litro de gasolina com 5 quilômetros que rodava. Ainda bem que não é hoje, que se fosse hoje, que estava lascado, viu? Tu não tinha meia dúzia de carro que tu tem. Deve ter uma frota de carro na casa dele, para quem não conhece. É 2 Fusca, uma D20 branca, um S10 verde, um Craúna preto, só que é mais moderno, entendeu? Um Chevette e vai por aí. Eu sei que ele faz tudo isso porque nem IPVA ele paga mais de ninguém. Então ele se dá esse luxo de ser um colecionador de carro usado. Bem, mas a minha relação com Pedro é realmente... Eu sou uma pessoa, tenho alcoólatra e eu sou raidólagra. Então eu gosto muito de ouvir rádio. Eu sou viciada no rádio. Vocês não têm noção quantos rádios eu já acabei na minha vida. O rádio é como almanaque. Li muitos almanaques. Eu tenho na minha casa, na minha biblioteca, uma relação de mais de 20 almanaques. Então, gente, foi onde eu bebi muito no almanaque e na rádio. E lógico que a rádio em evidência dessa época era a Rádio Educadora. E Pedro vinha junto no pacote da Rádio Educadora, onde sempre ouvi e assisti Vicelmo contando toda a história do Crato, que eu também tive o prazer de aprender. Mas a minha relação com Pedro, conheci Pedro em 1968, 50 anos atrás, Pedro, meio século, na casa do meu tio Eduardo, no Sítio Sabiá, fazendo uma cantoria. Sempre que ele ia todo ano fazer uma cantoria, já tinha o dia certo. Era o dia da renovação da casa de tio Eduardo, dia 30 de novembro. E estava Pedro e João, era marca registrada. E foi, eu acredito que a partir daquilo ali, houve esse embalo no meu coração com relação à nossa cultura. Foi um aprendizado. E nos dias de hoje, eu ainda mantenho também a minha relação com Pedro Bandeira. Eu tenho muita gente em São Paulo que foi embora realmente para escapar, gente. Tem uma família de gente pobre. E sempre que vem alguém, vem assim uns 3, 4, que eu faço um almoço lá em casa, eu tenho o prazer de convidar Pedro Bandeira para participar desse almoço. E é um meio-dia de muita festa. Então, meu carinho, Pedro, para você e para Helena também, que também me tinha muito carinho. Muito obrigada por você existir. Graças a Deus, Pedro Bandeira, que tu existe. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Pedro Ernesto de Moraes de Jesus, filho natural da cidade de Crato. Interpreto o personagem Tranquilinho de Puxado. Para mim é uma satisfação estar aqui. Desde criança que eu sou infiltrado como admirador das poesias, das cantorias. E estar aqui com tantos mestres, tantas pessoas voltadas para a poesia, para a cantoria, para a música, para mim é uma grandeza, uma riqueza muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer ao poeta Pedro Bandeira, que já me convidou várias vezes, participei várias vezes do programa Na Boca da Viola,
e para mim é uma alegria. Eu vou ler a estrofe do poeta Chico Nascimento, que diz: poeta Pedro Bandeira, sua história se reveste de sucesso inconteste durante a vida inteira. Abraçou essa carreira que por tradição queria. É grande na cantoria, seu verso tem qualidade. 80 anos de idade, 63 de poesia. Poeta Chico Nascimento. E como eu admiro demais os cantadores, os repentistas, eu vou declamar uma estrofe que eu ouvi do Chico Nascimento. A gente estava no centro da cidade do Crato e ele me parou e disse: tem uma boa. Só que como ele não sabia de quem era a autoria, e eu também não fiquei sabendo, né? Eu vou apenas relatar. Ele falou que 2 cantadores se encontraram, né, numa cantoria e cada um tinha perdido a esposa. Um porque a esposa havia morrido, o outro porque a esposa havia fugido com o outro. Aí a estrofe de um dos cantadores foi o seguinte: eu perdi e você perdeu tudo quanto a gente tinha. Você se queixa de um câncer que deu na sua rainha e eu da falta de vergonha que deu na cara da minha. É de Luiz Campos de Mossoró, pô. Opa, Luiz Campos de Mossoró, grande poeta essa história. Valeu. Boa noite. Eu vou ler a estrofe de Eugênio Dantas. Geralmente sou eu que leio os cordéis dele quando ele me vê, eu me deu orgulho de ter essa. Conhecido no Nordeste na arte de improvisar, poeta espetacular, é mesmo cabra da peste. No sertão ou no agreste, quem os seus versos ouvia, deles jamais esquecia, em qualquer localidade. 80 anos de idade, 63 de poesia. Minha ligação com Pedro Bandeira é mais íntima do que vocês. Porque nós fomos colegas 4 anos na antiga Faculdade de Filosofia do Crato. E Pedro, com essa humildade dele, todos os cordéis, todas as poesias que ele fazia, ele distribuía na sala. E eu tenho um desse tempo. Eu ainda tenho o original. Aqui é a cópia que eu vou dar para ele, mas eu tenho o original ainda. Nós terminamos em 81, por aí você fica a idade, né? E essa poesia de Pedro Bandeira me acompanhou na minha profissão, porque eu sou professora e eu sempre ensinei através de cordel aos meus alunos e através de poesia. E essa daqui era uma, que é por isso que eu continuo com ela até hoje. O nome da poesia é Livro é Caminho, Pedro Bandeira. Livro, caminho do estudo, sol da vida em nossa estrada. Folheado vale tudo, fechado não vale nada. Livro, sagrada doutrina, mestre querido exemplar. Fiel amigo que ensina, ler, escrever e contar. Livro, amigo que se atreve a todos dar o saber. Retrato de quem escreve, serena luz de quem lê. Livro, sagrada memória, que todo mundo quer bem. Páginas fiel da história que o mundo dos vivos tem. Livro, letras reunidas, luzes de muitos cristãos, estrelas de muitas vidas, diplomas de muitas mãos. Obrigada, Pedro Bandeira, por você existir. Boa noite, eu sou Hernando Tavares, poeta lá da Jara, residindo no Juazeiro do Norte, e a minha cadeira da Academia dos Cordelistas do Crato é a cadeira número 12. E eu escrevi esse mote, muito alegre e satisfeito, falando um pouco de Pedro Bandeira. Eu disse assim: descendente de Galdino, um gênio paraibano, poeta e um ser humano. Esse é grande nordestino. Juntou o pinho ao destino, deu força para a cantoria. Pedro Bandeira, onde ia, tinha genialidade. 80 anos de idade, 63 de poesia. E a minha história com Pedro Bandeira, na realidade, foram muitas. Pedro Bandeira, ele era amigo e parente do meu primeiro patrão, e
se chamava Constantino Gonçalves de Lima, hoje já falecido, ele e a esposa, né? Então Pedro Bandeira era compadre e amigo deles, e eu era o único vendedor homem na loja. Então, toda vida que o Gonçalves achava alguma coisa relacionada a Pedro Bandeira, ele sempre ia lá, e eu era quem fazia o café da loja, porque as meninas que trabalhavam lá não sabiam. Eu fazia o café, ele ia sempre lá com o Chico, tomar o café, com o Socorro, as irmãs dele, né? E sempre conversava, né? E um dia Gonçalves descobriu que um padre benzeu a burra, a viola e o terno de linho de Pedro Bandeira para ele poder fazer uma cantoria. Aí disse, ó, na hora que o Pedro Bandeira chegar aqui, você escolha a melhor camisa que tiver na loja e dê de presente a ele, que ele não vai pagar. E Pedro Bandeira chegou na loja, a gente conversou, e Pedro Bandeira, eu doido para que Pedro Bandeira escolhesse uma camisa social, que era o presente dele, do aniversário dele, e ele não queria escolher, né? Mas foi indo até que eu convenci a ele que ele viajava o Brasil inteiro, e ele levou uma jaqueta de frio para poder viajar o Brasil inteiro, mas findou levando. E Gonçalves agradeceu porque estava dentro da proposta de Gonçalves, né? E Gonçalves queria que ele escolhesse uma camisa social, porque aqui o padre benzeu era social. E a outra história caiu na lembrança do mestre Bulibuli. Nós estávamos reunidos no Hotel das Fontes do Caldas, uma legião de poetas, inclusive a Mesite Alencar estava com a gente lá, o grande poeta Luiz Campos e a Rosário Lustosa, o Zé Augusto, o Antônio Francisco, muita gente do Mossoró, do Maranhão, para discutir a história do projeto PNUD da Barbalha, né? E no meio da explicação, o Rafael, que era o mensageiro lá, a pessoa que coordenava a ação, parou de uma vez. Ele estava dando uma explicação e parou de uma vez. Todo mundo observando para ele, de costa. Pedro Bandeira adentrou ao auditório do hotel. Ele parou, que ele ficou tão emocionado, e todos que estavam queriam saber por quê. Quando todo mundo se virou, foi aquela salva de palmas bonita e aquele aplauso para Pedro Bandeira, porque ele merece. Eu peço a vocês um aplauso a ele, lembrando esse momento vivido por mim nessa época.